irmãos, graça e paz, amém? Não sei se todos que estão aqui já conhecem a revista que nós estamos adotando, é As Lutas do Cristão. E nós tivemos já 2 lições. Primeira lição, lutando contra o abatimento. Domingo passado foi lutando contra a hipocrisia, o pastor Edson, lição muito importante. E o pastor Edson teve trazendo para nós lições muito boas. E hoje, uma luta que eu acho que pouca gente tem, né? Lutando contra a carne. Não é carne picanha não, viu, gente? Ninguém é vegetariano aqui não. Mas a lição ela é muito importante, porque todos nós passamos por essas lutas. E a lição de hoje, ela tem um texto básico em Gálatas. Eu queria que os irmãos colocassem esse texto aí na frente, Gálatas capítulo 5, do versículo 13. Eu vou ler do versículo 13 até o versículo 26. O objetivo da lição, portanto, é decidir lutar contra o pecado pelo poder do Espírito Santo. Nós acabamos de cantar um hino muito bonito aqui, que eu vou pedir depois o Lucas para, no final, nós cantarmos de novo, né? E fala sobre o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos 13 a 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos ter ainda um momento de oração, irmãos. Pai Celeste, nós estamos nessa manhã na Tua casa, nessa escola dominical, com um tema tão importante para a minha vida e para as nossas vidas,
que o Senhor esclareça, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e saiamos daqui edificados, Pai, com a Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém? Amém, irmãos? Aproveitar aqui a água que minha esposa colocou. Nós já estamos com 54 anos casados, viu, irmão? Estamos 4 anos na sua frente. Graças a Deus, né? Coisa boa, João. É bom demais chegar nessa idade. E, irmãos, eu fiz algumas anotações, porque com a minha idade eu tenho que fazer as anotações, né? Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Gálatas. Qual foi o objetivo dessa carta? Foi impedir que aqueles irmãos, eles se desviassem da mensagem que ele, Paulo, havia pregado àquelas igrejas na sua primeira viagem missionária. E algum tempo depois, o apóstolo Paulo recebe a informação de que aqueles irmãos, né, que tinham sido convertidos naquelas cidades, estavam sendo assediados por falsos profetas que estavam ensinando para eles a necessidade de eles guardarem a lei de Moisés, para que eles pudessem obter a salvação. Então, esses judeus que se tornaram cristãos, esses falsos profetas, eles entendiam que todos aqueles que professassem a fé em Jesus, uma vez que Jesus era o Messias judeu, Jesus era filho de Abraão, Jesus era o filho da promessa feita aos descendentes de Abraão, então eles deveriam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Não somente para serem salvos, mas também para poderem ter aquela vida espiritual mais profunda, para que pudessem ser pessoas cheias do Espírito Santo, por assim dizer. E os Gálatas, naturalmente, queriam ser pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não conheço nenhum crente, irmãos, de verdade, que não queira experimentar a plenitude do Espírito Santo. A questão é, como é que nós fazemos isso? O que é exatamente ser cheio do Espírito Santo? E Paulo então escreve essa carta aos Gálatas para dizer para eles que o caminho da salvação não era pelas obras da lei. Não era. Eles estavam então pressupondo que havia no ser humano capacidade de fazer um bem, mesmo atingido pelo pecado. Então, quando se fala em obras, irmãos, sempre a ideia é do homem tentando fazer alguma coisa para merecer de Deus a salvação, ou acesso à sua presença, ou então acesso às bênçãos espirituais. Então, obras têm a ver com carne. Carne aqui usado no sentido da existência humana, aquilo que eu sou, a minha humanidade. Então, quando se diz assim, você tem que fazer obras da lei, você está dizendo assim, você como pessoa, mesmo que você seja um pecador, você pode agradar a Deus com seu esforço próprio. Olha, dentro de você, você vai reunir a sua disposição, toda a sua força de vontade, e pode agradar a Deus com o seu esforço. Olha, dentro de você, reúne então tudo isso, e você vai cumprir, você vai agradar a Deus. Você vai fazer coisas que somente Deus deseja. É isso que é viver pelas obras da lei. Você tentar agradar a Deus pelo seu próprio esforço, pela sua própria força, pela sua própria determinação, e assim por diante, irmãos. Então você vai encontrar na Bíblia que há 2 modos de existência, né? A vida na carne, que é a vida da natureza humana, que está ligada a obras, eu tentando sempre fazer alguma coisa para agradar a Deus. Isso caracteriza a vida do mundo, que produz coisas contrárias àquilo que Deus deseja. Mas quem não está em Cristo está nesse modo de existência.
Ele está vivendo pela sua própria força, debaixo da lei. Ele tenta agradar até Deus pelo que ele faz, mas ele não consegue. Ele acaba caindo, cai em pecado. É isso que marca a vida do mundo. O outro modo de existência, irmãos, é o modo de vivência do Espírito Santo de Deus. No Espírito Santo, onde você não procura agradar a Deus e ser salvo por alguma coisa que você faz, mas você vive pela graça, você recebe pela fé aquilo que Deus já fez por você. E é isso que nós chamamos de vida no Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo me comunica a você, transmite todo aquele que tem fé em Jesus, o poder da vida ressurreta de Cristo Jesus, de forma que ele pode agradar a Deus, ele pode então atender às demandas de Deus, ele está livre para obedecer a Deus e vencer o pecado. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar aos Gálatas, aqui no texto que nós lemos nessa manhã. Os Gálatas, depois de ter começado bem, Paulo diz: vocês são insensatos, vocês começaram pela graça e agora estão querendo se aperfeiçoar pela carne. É uma passagem que está aí bem no meio do livro. Se você pegar Gálatas 3:3, fala isso mesmo. Começaram pela graça e agora estão querendo aperfeiçoar pela carne. E muito crente é assim, ele crê que ele é salvo pela graça, mas na hora de viver a vida cristã, ele vai viver na carne, no esforço pessoal, achando que obedecer é que é o importante, né? Essa semana eu estava lembrando de uma mensagem do pastor Tim Keller, já falecido, sobre o filho pródigo, quando ele fala que muitas vezes nós nos comportamos como o filho mais velho, que obedecia muito o pai, mas na hora da festa não quis entrar, não ter comunhão mais com o pai, porque ele ficou irado quando o filho mais novo foi aceito, que estava no pecado, que gastou toda a herança com a prostituição e tudo mais, e o pai o recebe, mas o mais velho que estava ali dentro, obedecendo sempre ao pai, aquele não aceitou aquela posição de salvação do irmão mais novo, e não foi em busca do irmão mais novo, né? Eu entendo isso porque no meu testemunho eu me converti depois de 14, 15 anos, e grande parte da minha juventude, até anos da minha vida, foram na tentativa de agradar a Deus na minha força. Eu acreditava que eu tinha que ler a Bíblia, mas eu me sentia culpado, derrotado, mesmo depois de ter conhecido a Jesus. Eu estava estudando na universidade, fazendo curso de engenharia, e eu queria obedecer a Jesus, mas eu não conseguia. Era uma luta constante, sempre perdida, né? Sempre caindo, e eu sofri muito com culpa, com derrotas, com irritação, ansiedade, ídolos do meu coração. Mas os domingos eu ia na igreja querendo receber paz, querendo receber uma mensagem, e o texto sempre que vinha à minha mente era Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu disse: tem alguma coisa errada, porque eu não estou conseguindo conquistar essa vida, mesmo quando Jesus disse que ele veio trazer essa vida. E mesmo depois já de casado, com desafios na vida profissional, eu andava ansioso, lutando para conseguir vencer pessoalmente, profissionalmente, discutindo com a esposa, com os filhos, cobrando muito deles, de todos os que me cercavam no trabalho como os meus assistentes, buscando perfeccionismo. E comecei a descobrir aos poucos que a gente não é salvo somente pela graça, mas a gente se santifica pela graça. Da mesma forma que o processo de santificação é também pela graça. E essa é a vida no Espírito, irmãos. É o Espírito Santo que nos traz o poder necessário para a gente vencer o pecado, dominar as paixões pecaminosas, andar nesse mundo de uma forma que nós podemos agradar a Deus. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho nessa lição de lutas da carne contra o Espírito nessa manhã. Eu queria começar com essa exposição aqui desse texto de Gálatas, a partir do verso 13, em que o apóstolo Paulo meio que ironiza
os Gálatas, porque eles estavam abandonando o evangelho da graça, que Paulo tinha pregado a eles, e eles estavam se justificando diante de Deus agora pelas obras da lei. E aquelas três coisas, circuncisão, dieta e calendário, quer dizer, o judeu não podia comer sangue, não podia comer porco, não podia comer determinados alimentos, e o próprio calendário, que seria a guarda do sábado também, a guarda das festas religiosas de Israel. Olha o que Paulo diz aqui: porque vós irmãos, fostes chamados à liberdade. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Evangelho nos chama à liberdade. Nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres da escravidão de Satanás. Satanás não pode nos possuir. Ele pode nos tentar, mas ele não pode nos possuir. Nós somos livres do mundo, nós somos livres de nós mesmos. Nós somos livres do domínio do pecado sobre nós, irmãos. O Evangelho nos chama então para a liberdade, e essa é a verdadeira liberdade. Ao contrário do que muitos afirmam assim: eu não quero ser crente. Agora não, porque se eu for crente eu vou perder a minha liberdade. Não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvi isso muito. Ao contrário, ele é escravo do pecado. Na hora que ele conhecer o Evangelho, ele vai ser livre. Ele vai experimentar a verdadeira liberdade. É isso que nós temos que ensinar e pregar, irmãos. Só que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. É diferente, que é o que Paulo vai dizer em seguida. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Porque mesmo que nós somos salvos, irmãos, a carne permanece em nós. Quando a Bíblia usa a palavra carne nesse sentido, ela está se referindo a essa nossa natureza humana. A carne tem desejos. Nós somos criados com desejos, e quase todos eles são lícitos. Nós temos fome, nós temos sede, nós precisamos de descanso, nós queremos lazer, diversão, sexo, são desejos lícitos, irmãos. O problema é que depois do pecado, esses desejos passaram a ser a razão da nossa existência. Muitas vezes, isso no lugar de Deus. E eu vivo para satisfazer, às vezes, esses desejos. Eu vivo para comer, para beber, para dormir, para fazer sexo, para ganhar dinheiro, para ser importante, poderoso, dominar outras pessoas, e viver, enfim, do jeito que eu desejo. Quero ser autônomo, quero ser independente. E o pecado transformou coisas boas que Deus fez em coisas ruins. Então não use a liberdade do Evangelho, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, para dar ocasião à carne. Porque você pode dizer assim: bom, se eu sou salvo pela graça, eu posso viver de qualquer maneira, já que não é pelo que eu faço, já que não é pelas minhas obras, então eu posso viver de qualquer maneira, já que é pela graça, né? Paulo diz: não, você não foi salvo pela graça para viver de acordo com as paixões carnais. Na verdade, ele que diz no verso 13: sejam servos uns dos outros pelo amor. Difícil, né, irmãos? Deus nos libertou da escravidão do pecado para que eu fosse servo, e não dono, mas servo dos meus irmãos. Ele me livrou de mim mesmo para que eu pudesse abençoar outros, para que eu pudesse amar outras pessoas, viver para outras pessoas. Isso aqui é o Evangelho. E é isso que eu não entendia. E hoje muitos pensam que a graça do Evangelho é uma desculpa para a gente viver no pecado. Às vezes cobiçando a mulher do próximo, cobiçando o marido da próxima, cobiçando os bens do próximo, falando mal do nome do próximo, manchando a reputação do próximo. Não, diz o apóstolo Paulo, verso 14: toda lei se cumpre num só preceito. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Vocês não querem guardar a lei? Pergunta o apóstolo Paulo. Está aí os mestres dizendo que vocês têm que guardar a lei para serem salvos, mas a lei se resume num mandamento, só esse: ame o seu próximo, porque quem ama o próximo não vai querer a mulher dele, não vai querer o marido dela, não vai querer as coisas que o próximo tem, não vai falar mal do nome dele, vai respeitar a sua vida, a sua propriedade, vai respeitar a autoridade dele. Irmãos, todos os mandamentos, diz o apóstolo Paulo, se resume nisso: ame o seu próximo como a si mesmo. Fácil falar, né, irmãos? É como se Paulo estivesse dizendo para os Gálatas: isso aí que esses mestres estão ensinando para vocês, vocês não precisam disso. O Evangelho já libertou vocês da obrigação de vocês cumprirem a lei para a salvação. O Evangelho já libertou vocês do poder do pecado, da escravidão do pecado. Vocês são livres para servir aos seus irmãos, amar os seus irmãos, de forma que, e dessa forma vocês estão cumprindo a lei. Tudo isso que eles estão dizendo, vocês já têm no Evangelho. Irmãos, que aula que Paulo está dando aqui para os Gálatas. Que aula. E hoje em dia, irmãos, eu creio que essa lição, ela precisa ser ensinada vez após vez. Por quê? Porque o crente, irmãos, ele entende que ele é salvo pela graça, mas o que a gente percebe é que na hora do crente se santificar, na hora dele viver a vida cristã na família, no trabalho, no casamento, na escola, ele vive na carne, no poder da carne. E ele esquece esses recursos extraordinários que Deus nos deu através da presença do Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito, irmãos, que nos capacita a viver a vida de Jesus, a vida vitoriosa. É o Espírito. Essa vida que os Gálatas queriam, mas que estavam procurando de uma maneira errada. Agora ele diz no verso 15: se vocês estão se mordendo, devorando uns aos outros, cuidado que não sejam mutuamente destruídos. Aqui ele está ironizando, né? Porque ele diz assim: olha, vocês estão aí em brigas, conflitos, esses falsos mestres chegaram aí distribuindo, plantando discórdia entre vocês, confusão, disputas, há dissensões. Cuidado, irmãos, vocês vão acabar destruindo aí uns aos outros, né? Porque de fato, irmãos, quando a gente tenta agradar a Deus na nossa própria força, obedecendo os mandamentos, você só vai encontrar o quê? Pecado, decepção, tristeza no coração, porque a lei de Deus, ela nunca foi dada para salvar ninguém. Vou repetir isso: a lei de Deus nunca foi dada para salvar ninguém. A lei de Deus, na realidade, ela estimula o pecado. Paulo diz em Romanos: eu não conheceria a cobiça se a lei não tivesse dito não cobiçarás, né? Então, irmãos, a lei provoca, sim. Quando vem o mandamento, você nem estava pensando em fazer aquilo, mas de repente vem a lei para dizer não faça. Aí o mandamento não me dá força para obedecer, mas ele começa a despertar em mim o desejo de desobedecer. Então, irmãos, eu queria frisar isso muito importante: os 10 mandamentos, eles nunca foram dados para salvar, foram dados para mostrar que você e eu somos pecadores, que não conseguimos obedecer a Deus e que não conseguimos agradar a Deus pela nossa própria força. Essa é a lição que os Gálatas tinham que aprender. E agora? Mas Paulo diz: agora eu tenho um caminho melhor. Verso 16: digo porém está introduzindo uma oração adversativa, né? Ele faz o contraste. É como se ele dissesse: eu digo a vocês que tem um caminho melhor. E que caminho é esse, irmãos? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vamos repetir o verso de Gálatas 5,16? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência quer dizer maus desejos. Se vocês andarem no Espírito, Paulo está dizendo: Gálatas, vocês jamais satisfarão os desejos carnais que habitam no coração de vocês. Gente, que promessa maravilhosa. A gente devia meditar mais nisso aí, né? Já pensou? Quando eu olho para essa promessa, irmãos, eu vejo como o padrão de vida cristã é elevado.
E a gente está acostumado muitas vezes a viver num subpadrão de cristão, de ética, de moral, de comportamento. Ele está dizendo que se a gente andar no Espírito, jamais vai cumprir os desejos da carne. E de vez em quando eu ouço alguém, especialmente em reuniões de oração na igreja, aquele momento de confissão de pecado, aí eu escuto uma irmãzinha orando e dizendo assim: ó Deus, perdoa porque eu sempre peco, a todo momento, por pensamento, palavra e por obra. Espera aí, minha irmã, como é que é assim? Você peca todo instante por pensamento, palavra e obra? Então você não pode ser crente. Como é que está dizendo assim, a irmã fica pecando por pensamento, palavra e obra o tempo todo? Tem alguma coisa errada, não tem, irmãos? Por quê? Porque a vida do crente, ela não pode ser marcada pelo pecado. Pecado é um acidente. Se ele vive uma vida de pecado, marcada pelo pecado, ele está vivendo na carne, debaixo da lei, lutando com as suas próprias forças, e ele não vence, ele não vai vencer. Agora, se você anda no Espírito, Paulo diz, que você não vai cumprir um desejo da carne, você não vai fazer aquilo que o seu coração pecaminoso deseja. Paulo não está aqui ensinando perfeccionismo, não, irmãos. Paulo está só dizendo que nós estamos acostumados a um padrão de vida muito abaixo daquele que o Novo Testamento oferece. Parece que a gente não pratica a vida no Espírito. É como eu disse, todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem muita confusão a respeito disso aí, sabe, irmãos? Né? O que é ser cheio do Espírito Santo? Tem gente que confunde com experiência, com emoção, com manifestação carismática, com sonhos, com visão, profecia, línguas e tudo isso. O apóstolo não está dizendo nenhuma dessas coisas aqui, ele está falando da vida diária, do dia a dia, do arroz com feijão, sabe? Lá no chão de fábrica, no serviço, na dona de casa, no professor na sala de aula, no dia a dia nosso, com os familiares. Nós queremos ser cheios do Espírito, é para isso, para essa nossa vida. Não é só quando a gente se reúne no domingo, não. Nós queremos viver o dia todo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Nós aprendemos que nessa passagem tem esses dois modos de existência. Ou você está vivendo na carne, e portanto debaixo da lei, escravo do pecado, que é a vida do mundo, ou você aprende a viver no Espírito. E aí você não vai mais cumprir com a concupiscência, com os maus desejos da carne. Por que andar no Espírito, irmãos, é necessário para que eu não cumpra esses desejos da carne? Olha a resposta de Paulo, verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça o que seja do seu querer. Ou seja, o meu querer não é livre, ou ele está influenciado pela carne, ou ele está influenciado pelo Espírito. Como disse Martinho Lutero, depois da queda, o homem ou é guiado pelo diabo, ou é guiado por Deus, não tem meio termo, sabe? Não há neutralidade, ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pela carne, você não faz o que você quer. Paulo, lá em Romanos, se você lembrar, capítulo 7, o pastor Edson já até comentou isso aqui, eu sei o que é bem, diz o apóstolo Paulo, eu quero fazer o bem, mas eu não posso, eu não consigo. O mal que eu não quero, às vezes é esse que eu faço. Então a nossa vontade não é mais livre dentro de nós mesmos. Paulo escolheu essa palavra cuidadosamente. Olha o verso 17. A carne milita. É uma palavra tirada da linguagem militar, né? Significa fazer guerra. A carne é como um guerreiro, irmãos. É um soldado armado dentro de você, que quer tomar o domínio da sua vida. Ele quer tomar o domínio completo. E o que a carne usa? Qual o instrumento que ela usa? A arma que você der. É aquilo que você fica olhando no seu celular, aqueles vídeos, aquela série que você está assistindo às vezes na TV, aquela mulher que você fica olhando com desejos pecaminosos, aquele homem que você fica às vezes cobiçando. Então, irmãos, a carne pega essas armas e ela luta para tomar domínio na sua vida. É um soldado em guerra. É um soldado em guerra. Sabe, irmãos, a carne milita, faz guerra contra o Espírito Santo.
Porque aqui não tem possibilidade de acordo, não, são dois princípios opostos. A carne não está sujeita à lei de Deus, e nem na verdade pode estar. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem agradar a Deus. E esse conflito aqui são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, irmãos, é o conflito que a lição está mostrando aqui. Esse conflito que existe, não quer dizer que existe uma derrota. O conflito existe, ele vai existir até o dia que Jesus voltar. Até o dia que os nossos corpos forem transformados e nós ganharmos corpos imortais, incorruptíveis, eternos, em que o pecado não vai mais habitar. Até lá, irmão, nós vamos enfrentar essa luta diária, até o último segundo da nossa existência, aqui na terra, aqui nesse mundo. A carne dentro de nós, lutando para ter controle da nossa vida, para que nós obedeçamos às suas paixões e aos seus desejos. Mas olha a esperança que Paulo nos dá aí no verso 18: se sois guiados pelo Espírito, não estáis sujeitos sobre a lei, não estáis sobre a lei. E aqui mais uma vez ele coloca o contraste desses dois princípios. Quer dizer, viver debaixo da lei é viver tentando agradar a Deus pela nossa força. Você não vai conseguir, você vai fracassar, você vai ficar desesperado, culpado, vai pensar até em abandonar o Evangelho, como a gente sabe que muita gente abandonou o Evangelho. Isso não funciona para mim. Eu sei que tem pessoas que dizem, não funciona, eu aceitei Jesus, tentei viver uma vida santa, mas não consegui, não funciona. Pode funcionar para outros, mas para mim não. Significa, irmãos, que ele tentou viver o Evangelho na sua própria força, na força do seu braço, na sua carne. Irmãos, mas se sois guiados pelo Espírito, do verso 18, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quer dizer, você não tem a obrigação de cumprir os requerimentos da lei na sua própria força. É isso que nós precisamos entender. E essa é a liberdade do Evangelho, é para isso que o Espírito Santo nos foi dado, para que eu não fique dúvida que Paulo está falando. Olha o verso 19 até o verso 23, irmãos. Ele faz uma comparação. Como é que é a vida de quem anda na carne e como é que é a vida de quem anda no Espírito? Ele começa falando de quem anda na carne, quem tenta viver nessa sua própria força, lutar com a sua força, com a sua determinação para merecer alguma coisa de Deus. Olha o que vai brotar, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Tem mais coisa aí. E coisas semelhantes a essa. Tem muito mais a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que os que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. É isso que a carne produz. Ela não produz nada de bom, irmãos. São obras da carne. Tem umas 15 aqui aproximadamente. Nós podemos dividir em 3 ou 4 categorias para a gente entender melhor. Primeiro, as obras da carne têm a ver com a sexualidade. Os 3 primeiros têm a ver com o sexo. Prostituição, impureza, que é a palavra grega porneia, que aí vem em português a palavra pornografia, lascívia, que é o desejo erótico, o desejo sensual indevido, né? E aqui os 3 primeiros estão na área da sexualidade. Na verdade, o Novo Testamento tem uma série de listas de pecado nessa área, e quase todos eles começam com a área sexual. E a gente compreende isso. Por quê? Porque a sexualidade tem a ver com quem nós somos, nos define. Deus nos fez como? Macho e fêmea. Juntou os dois, e agora os dois são uma só carne. E o que Deus ajuntou não separe o homem. Então a primeira categoria aqui é natural. O pecado vem primeiro nessa área, produzindo prostituição, sexo fora do casamento, sexo por dinheiro, porneia, que é toda impureza sexual, fornicação, que é o casamento de pessoas, a relação sexual de pessoas não casadas, fornicação,
adultério, que é a relação sexual fora do casamento, e uma série de outras coisas, né, irmãos? Mas vai por aí. Depois, pecados na área da religião. Ele fala depois de falar da prostituição, né, que é impureza e lascívia, veja o verso 20, idolatria e feitiçaria. Então, irmãos, olha que coisa interessante também, isso é obra da carne. Feitiçaria, idolatria é produto do homem, não é de Deus. Então, toda religião idólatra, toda religião que mexe com o oculto, é na carne. Não procede do Espírito Santo de Deus. Não tem de religião, não existe negócio de religião inocente, não, irmãos. Os índios são inocentes porque eles não conhecem o Evangelho, mas eles adoram pau, pedra, lua. Só tem uma religião certa. É aquela que nós somos ensinados pelo Senhor Jesus no Evangelho. Todas as outras são fruto da carne, na força do homem, na tentativa do homem criar um Deus à sua imagem e semelhança. Se você ver lá Romanos capítulo 1, estudo que já foi feito aqui na igreja. Idolatria e feitiçaria, então estão nas obras da carne. Aí vem os relacionamentos, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, tudo isso tem a ver com a área de relacionamento. Brigas, né? Se agradar a Deus pelo seu próprio esforço, vai ter. E ele termina com duas que quase ninguém fala, né? Bebedice e glutonaria. Beber demais é pecado. Comer demais é pecado da carne. O que é glutonaria? É você comer mais do que você deve, né? Isso é pecado. Paulo aqui está pensando naquelas orgias do Império Romano, em que havia na época do Império Romano, quando as pessoas se empanturravam de tanto comer, né? Tem gente assim, obra da carne. Eu creio que não faz mal a gente comer uma comida gostosa, né? Mas com moderação, com moderação. A Bíblia proíbe também a bebedeira, junto com a glutonaria, é obra da carne, né? E tem coisa que ele diz aqui, e outras coisas semelhantes a esta, a respeito das quais, presta atenção aqui, eu declaro, como já vos preveni, Paulo ele teve lá na primeira sua viagem missionária, o que ele preveniu? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Herdar o reino de Deus é a mesma coisa de ir para o céu, irmão. Não vai entrar no céu quem pratica essas coisas. Então Paulo está dizendo, eu enfatizo isso aqui, Paulo está dizendo que os que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. Então, se a sua vida, irmão, é marcado por impureza, imoralidade, claro que isso é prostituição, adultério, bebedice, glutonaria. Se você é uma pessoa mentirosa, se você é uma pessoa que é idólatra, se você é uma pessoa que é gananciosa, egoísta, aí você não é salvo. Porque, lembra, a liberdade não foi para isso que Paulo comenta. Vocês foram chamados à liberdade nessas coisas. Nessas coisas. Vocês não são obrigados a praticar esse tipo de coisa. O Evangelho libertou vocês pelo poder do Espírito Santo. Então, quem pratica essas coisas, esse tipo de coisa, não vai entrar no reino de Deus, não vai ser salvo. Agora, que bênção, né? Olha o verso 22. Porém, em contraste, o fruto do Espírito é amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não tem lei. Primeiro, a diferença é que Paulo, quando falou de carne, ele diz obras da carne. Mas quando ele fala do Espírito, ele diz o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. A diferença pode ser explicada da seguinte maneira: obras, a gente entende desde o começo, tem a ver com aquilo que a gente faz. Com aquilo que mas quando se trata da vida do Espírito, não é você que faz, é o Espírito. Por isso não é obra, é o fruto do Espírito que ele produz na minha e na sua vida, graciosamente, graciosamente. Irmãos, ele produz essas coisas maravilhosas, está no singular, porque esses frutos, eles estão ligados pelo primeiro, que é o amor, é o amor. Paulo já tinha dito que o amor é o cumprimento da lei, disse antes. Então, por exemplo, ele diz, o fruto do Espírito é amor.
Alegria, o que é alegria? É o amor em contentamento. O que é paz? É o amor em repouso, né? O que é longanimidade? É o amor que a pessoa aguenta, espera com paciência. Então, você pode passar tudo isso e ver a relação de cada uma dessas virtudes com o amor. Então, na verdade, é um fruto só. É que o amor, ele é multifacetado. Imagina a mexerica, né? É uma fruta só, deliciosa, né? Mas você tira um gomo, 2 gomos, tudo é multifacetada, mas é uma fruta só. É o amor. Quando menos a gente espera, a gente tem razão de estar alegre, mesmo nas lutas, nas provações, na situação que nós estamos passando nesse país. É uma alegria sobrenatural em Cristo Jesus. Isso nos traz esperança, irmãos, nos traz paz. Quando o mundo está todo em guerra ao nosso redor, vem aquela paz que ultrapassa todo entendimento. Domingo passado, o pastor Adalberto, à noite, falou muito bem sobre isso, né? Essa paz. O mundo está em guerra, mas vem aquela paz que ultrapassa todo entendimento. Lá em Filipenses capítulo 4, fala muito sobre isso. Paciência, a palavra longânimo, é alguém que tem um fôlego longo, alguém que aguenta. Longânimo, benigno, bondoso, né? São muito parecidos. Fidelidade, alguém que cumpre com a sua palavra, né? Que é o amor confiável. Mansidão, fruto do Espírito, não quer dizer que o crente seja passivo, porque quando é necessário ele se levanta e aponta o erro, como leão, como para os inimigos do Evangelho, para combater o erro, mas é manso como o Senhor Jesus. Quando precisa, é domínio próprio. Difícil, né, irmãos? Domínio próprio, a palavra aqui são 2 palavras, domínio próprio, mas no original é uma palavra só, encrateia, quer dizer poder sobre eu, domínio próprio. Olha que coisa bacana. Domínio próprio é o poder sobre o eu, né? Sobre o eu. Que definição linda de domínio próprio. Poder sobre o eu, para controlar suas emoções, né? Esse é o fruto do Espírito, né, irmãos? Os frutos do Espírito é domínio próprio. Difícil, né, irmãos? Mas eu acho que o Brasil está precisando muito disso, né? Mais do que uma manifestação extraordinária, além de coisas, né, revelações, visões, as pessoas continuam do mesmo jeito. O Brasil não muda, somos 1/3, dizem que somos 1/3 da população brasileira de evangélicos. Entra presidente, sai presidente, é a mesma coisa, jeitinho brasileiro, corrupção. O que nós precisamos é esse enchimento, que muda o meu casamento, que muda a minha vida no trabalho, que muda a minha vida na igreja, que muda a minha vida com as amizades. É a maneira como eu vivo nesse mundo. Paulo termina aqui dizendo o seguinte, 3 coisas que ele quer terminar aqui. Primeiro, ele está dizendo que a base para você viver essa vida no Espírito, que é possível, você tem o Espírito Santo. O problema é que você está vivendo na carne, mas o Espírito de Deus está em você. Você tem que aprender a viver no Espírito, né? Veja o que ele diz no verso 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ser de Cristo e andar no Espírito é a mesma coisa aqui, irmãos. Se você é de Cristo, então essa natureza carnal, ela foi crucificada há 2000 anos atrás, quando Cristo foi pendurado na cruz. Você foi também pendurado na cruz. Na cruz à direita tinha um ladrão na cruz, à esquerda tinha outro ladrão, e no meio tinha milhões e milhões que Cristo estava levando sobre si. Ele estava me representando, estava representando vocês. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo há 2000 anos atrás. Você pergunta, mas como é que eu consigo viver os efeitos disso aí? É o Espírito Santo. É para isso que ele foi dado à igreja. Ele comunica os benefícios que Cristo conquistou na cruz para nós e na ressurreição. Então o poder da cruz é para dizer que não ao pecado, e o poder da ressurreição para viver para Deus. O Espírito me comunica isso, ele transmite isso para você e para mim diariamente, de maneira que agora eu volto para o versículo 16, andando no Espírito,
nós não cumprimos o desejo da carne, porque o Espírito nos transmite a vitória de Cristo Jesus na cruz e na sua ressurreição. Aleluia, aleluia. Quando os crentes ignoram isso, nós vivemos numa vida subnutrida, vida cristã subnutrida, irmãos. Tem muito crente assim, que não compreende o que Cristo fez na cruz. Eu vivi muito tempo assim, na ressurreição. Sim, eu sabia que Cristo morreu, foi ressuscitou, mas eu não compreendia o que Ele fez para mim ali naquela cruz. É por isso que mesmo crendo em Jesus, morrendo pelos pecados, que Cristo ressuscitou dos mortos, eu continuo a viver como antes, viver uma vida na carne. Aquele agradar a Deus pelo meu próprio esforço, quando Deus já me deu tudo que eu preciso mediante o Espírito Santo que habita em mim e que habita em nós. E Paulo diz no versículo 25, ele termina aqui fazendo uma chamada de coerência. Se vivemos no Espírito, ou seja, se o nosso modo de existência, se Deus nos deu o Espírito, andemos também no Espírito. Põe em prática, transforma em prática aquilo que você sabe, que você conhece. Põe em prática. A gente vem para a igreja, cânticos bonitos foram escolhidos, muito deles, como nós cantamos hoje, eu queria cantar mais uma vez o canto sobre o Espírito. Muito bonito. A gente canta, e durante a semana, como é que vai ser amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Não é? Qual dos dois nós estamos querendo experimentar? Eu queria concluir com o pastor Ival, nessa lição. Ele escreve uma ilustração muito grande da solução para o conflito entre os dois polos, carne e espírito. Eu queria ler isso aqui, porque muitos não têm a revista. 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: pastor, a palavra diz enchei-vos do Espírito, mas estamos muito em dúvida, como é que se faz isso? O pastor lhes entregou uma peneira e disse: vocês vão até o rio, enchem essa peneira com água, e quando conseguirem, vocês terão a resposta. O pastor lhes entregou uma peneira e mandou. Os 3 jovens foram ao rio, um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiram pensar em alguma coisa de encher aquela peneira de água. Então 2 disseram: esse pastor está ficando doido, louco, isso é inútil, vamos embora, senão vamos ficar o dia inteiro aqui feito bobos. Horas mais tarde, o pastor foi até o rio e encontrou apenas um jovem que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: pastor, eu não consigo encher essa peneira de água, já quebrei a cabeça, mas é impossível. O pastor então lhe disse: você só conseguirá ter água nessa peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Você só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele. Enchei-vos do Espírito. E Paulo nos apresenta então a solução para vencer essa batalha: ser guiados pelo Espírito. Viver sobre a lei, ou tentar vencer o conflito espiritual através de obediência, de mandamentos, é derrota, é frustração, é culpa. O segredo da vitória é ser guiado pelo Espírito, como um filho se submete ao seu pai. É crucificar a carne, ou a velha natureza. Trata-se de um ato diário do crente tomar a sua cruz, ou fazer morrer a sua velha natureza. O crente deve ser impiedoso com seus velhos hábitos, ou com a sua velha natureza. Andar no Espírito. Se a origem da nossa vida é o Espírito, devemos permitir que o Espírito conduza os nossos passos. Andar no Espírito é uma decisão ativa e proposital. E precisamos tomar a atitude de andar com Deus. Amém, irmãos? Que palavra importante para as nossas vidas. Eu queria concluir com algumas aplicações. Primeiro é que Deus já nos deu o Espírito Santo. Ele quer que você entenda isso de uma vez por todas, que você é santificado, é pela graça, é pelo poder do Espírito Santo, da mesma maneira que você foi salvo no começo, e isso vai ser até o fim da sua vida. Isso não significa libertinagem. Paulo aqui diz, mas significa alguém para servir aos irmãos mediante o poder do Espírito Santo. Então a solução para esse conflito, dessa luta da carne com o Espírito,
Talvez eu tenha vivido muito tempo da minha vida, você da sua vida, tentando agradar o Senhor na sua própria força também. Mas a gente precisa de aprender a viver no Espírito, a caminhar no Espírito no dia a dia. Nós vamos orar agora e feche os seus olhos. Quem sabe é hora da gente reconhecer muitas vezes a nossa fraqueza, porque Jesus disse aos discípulos que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne. Às vezes fingem que elas não existem, não são perigosas para derrubar, e sem perceber já caíram. Por um tempo, às vezes ficam espertas, mas logo ignoram as fraquezas e aí caem novamente. A segunda dica: não faça da fraqueza da carne uma desculpa para você pecar. Pai, nessa manhã, exaltamos o Teu nome. Obrigado, Pai, por essa mensagem tão importante para a minha vida, que mudou a minha maneira de pensar, de agir, de viver, de ter comunhão com os irmãos, com os familiares, com a minha esposa, com meus filhos, que mudou completamente a minha maneira de entender que não é pela minha força, pela minha capacidade, pela minha soberba, pela minha vaidade, mas é aquilo que os pastores têm dito aqui, é humilhando na presença do Senhor, que Ele vai nos exaltar. Que Deus te abençoe nessa manhã e te faça uma luz no seu caminho para onde você passar a transmitir essa mensagem a outros que ainda estão nas trevas. No precioso nome do Senhor Jesus.